Oi gente, eu sou o Douglas do Turing e eu vou apresentar a aula 7 de Mach 2166 em C para vocês. Nessa aula, a gente vai falar sobre ponteiros, a definição e uso deles, assim como trabalhar com ponteiros em funções. Então, vamos lá? Então, gente, antes de começar a programar, a gente precisa dar uma base teórica antes para ficar mais claro o que está acontecendo. Para entender como ponteiros funcionam, antes a gente precisa dar uma introdução sobre memória e alocação de memória das variáveis. A gente pode imaginar a memória RAM, no caso, como uma cômoda que possui várias gavetas, né, com endereços diferentes. Né? Cada endereço identifica onde as gavetas estão na memória. Né? E imagina que cada uma dessas gavetas aqui, ela está dividida em 8 pedacinhos, né? 8 partições, que a gente chama de bits. Bit é um sinal, uma informação, que pode assumir o valor 0 ou valor 1. E essa sequência de bits, uma sequência de 8 bits, a gente costuma chamar de byte, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Né? Então cada gaveta aqui tem um byte de dados, ok? Quando uma variável no nosso computador, quando a gente roda um código nela, e a gente quer alocar o espaço para uma variável, por exemplo, a variável A, o programa ele reserva 4 dessas gavetas, 4 bytes de memória, para guardar os valores, né? Guardar as informações relacionadas a essa variável. Aqui no caso da variável inteira, ela guarda 4 bytes. Se fosse, por exemplo, uma outra variável, por exemplo, um double, seriam mais bytes, porque double consegue trabalhar com valores maiores e mais precisos. Né? Mas há sempre um limite na memória que você pode trabalhar. Certo? Lembrando a aula anterior. Há sempre um limite nos dados que a gente pode guardar. A gente não pode armazenar números infinitamente grandes devido a essa limitação da memória. Certo? Com isso, vamos introduzir ponteiros. Para entender melhor como ponteiros funcionam, vou mostrar essa imagem aqui. Como as variáveis são armazenadas na memória. Aqui nós temos 3 variáveis, A, B e C, do tipo inteiro, que estão armazenando números diferentes, 5, 21 e 3. Certo? Cada uma dessas variáveis ela tem um endereço que é responsável por identificar a sua variável na memória. Você sabe com aquele endereço onde a sua memória está. Você sabe que a variável A está guardada nesse endereço de memória, que tem hexadecimal. A variável B está nesse e a variável C está nesse. Agora, ponteiros também são variáveis, certo? Só que tem uma pequena diferença. Em vez dos ponteiros P1, P2 e P3 armazenarem números como índices e floats, eles armazenam endereços de memória de outras variáveis. Como vocês podem ver aqui, ó, dentro de P1, a gente tem o endereço de memória de A, certo? É o mesmo endereço aqui, mesmo valor. Isso significa que P1 aponta para A. A mesma coisa acontece com P2, que aponta para B, e P3, que aponta para C. Mas como eu tinha dito antes, P1, P2 e P3 são variáveis. E se elas são variáveis, elas também precisam alocar espaço na memória. Ou seja, elas também têm um endereço próprio, certo? Que é diferente do endereço que elas armazenam. Porque esse é um valor que elas armazenam. P1 aponta para A. Se eu quisesse, eu poderia fazer P1 apontar para B depois no meu código, ou P1 apontar para C, ou para qualquer outra variável. Né? Só que esse valor aqui não ia mudar, porque esse aqui é onde P1 está armazenado. É como que o computador, como que o meu programa vai conseguir acessar P1, vai ser através dessa variável aqui. O que está aqui dentro é só o valor que ela armazena e pode mudar. Isso aqui não vai mudar. E vocês podem ver que os valores, né, os endereços de P1, P2 e P3 são diferentes dos endereços de A, B e C, porque eles são variáveis diferentes, alocadas em locais diferentes da nossa memória, que é uma cômoda com várias gavetas, certo? Agora que a gente já sabe como funcionam ponteiros e como variáveis são armazenadas na memória, vamos transmitir isso para a linguagem C. Primeiro vamos aprender como declarar um ponteiro. Para declarar um ponteiro, a gente escreve int asterisco, o nome da nossa variável, ponteiro, ponto e vírgula. Para declarar um ponteiro de floats, por exemplo, a gente pode usar float, asterisco, o nome da variável, ponteiro 1, ponto e vírgula. Se eu quero um ponteiro de doubles, double, asterisco, o nome da variável, assim por diante. A gente precisa declarar o tipo de variável que é apontada pelo ponteiro pelo seguinte motivo.
Quando o nosso programa aloca espaço para uma variável, por exemplo, um inteiro, ele guarda, né, um certo número de bytes, dependendo do tipo da nossa variável. Um inteiro ele ocupa 4 bytes na memória. Agora um double, ele não vai ocupar 4 bytes na memória, ele vai ocupar mais. Eu não lembro exatamente quanto, mas eu acho que é 8 bytes ou 16 bytes na memória que um double ocupa. Então, um ponteiro de inteiros não consegue armazenar o valor de uma variável double, por exemplo, certo? E o contrário também se aplica. Um ponteiro de doubles não vai conseguir armazenar muito bem o valor de uma variável inteira, vai faltar espaço, ok? Então, quando você trabalha com ponteiro de inteiros, você só pode armazenar endereços de inteiros e, respectivamente, para float e para double, ok? Próxima coisa que a gente vai fazer é assimilar um valor para o ponteiro, porque aqui eu só declarei. Vamos atribuir algum valor para ele. Como ponteiros trabalham com endereços de variáveis, vamos criar uma variável inteira chamada A. Minha variável A. E vamos fazer o seguinte. Ponteiro recebe endereço de A. Ou seja, eu estou atribuindo aqui a minha variável ponteiro o endereço de A. Esse comercial aqui é antes de uma variável, né, seja ela ponteiro ou não, significa que eu quero pegar o endereço dela. Por isso que quando a gente escreve scanf %d e comercial A, esse parâmetro aqui, né, do scanf tem que ser um endereço, né, de uma variável. Por isso que quando a gente faz isso, costuma dar errado. Porque a gente não está passando o endereço de uma variável no scanf. E o scanf precisa, da sua definição de C, que você passe o endereço de uma variável para ele funcionar. A próxima coisa que a gente vai fazer é alterar o valor de A utilizando a nossa variável ponteiro que agora aponta para A. Para isso eu vou fazer o seguinte, asterisco ponteiro recebe 3. Vou printar o valor de A. E o que esse código vai fazer? Ele vai pedir para que a gente insira um valor de A. Ele vai atribuir o endereço de A ao ponteiro, ou seja, o ponteiro nessa linha, o ponteiro começa a apontar para A. Porque dê-se uma olhada na seguinte imagem. Aqui, quando eu declaro um ponteiro, né, ele só está lá, ele não tem um valor a ele atribuído. Ele não está apontando necessariamente para alguma coisa. Por exemplo, quando você declara uma variável A, aqui no nosso código, A não tem um valor definido, ele tem um valor aleatório. Se a gente imprimisse A aqui antes, ele ia dar um valor, poderia ser 0, poderia ser um número muito grande, um número muito pequeno. A gente não sabe, é um valor desconhecido. O ponteiro é a mesma coisa. O ponteiro, quando você não declara ele, não atribui nenhum valor a ele, ele assume um valor desconhecido. E quando a gente faz isso, a gente começa a ligar o ponteiro numa variável. O valor que está aqui dentro começa a ser o endereço de uma variável, certo? Então, por isso que a gente faz isso. A gente faz ponteiro apontar para uma variável. Assim, em seguida, a gente altera o valor dessa variável utilizando essa atribuição aqui, né? Asterisco ponteiro seria a mesma coisa que dizer A é igual a 3. Certo? Essas duas linhas aqui, elas são equivalentes. Ok? Se eu escrevesse só ponteiro recebe 3, seria a mesma coisa que dizer que ponteiro vai receber o que tiver no endereço 3 de memória. Isso aqui não vai dar muito certo, ok? Vamos rodar o código para ver o que acontece. Ele está no scanf aqui, pedindo para eu inserir um número. Eu vou inserir 10. E aqui vocês podem ver que o printf de A, ele imprimiu 3, certo? Em vez de imprimir 10, né? Sendo que eu escrevi, eu atribuí 10 aqui na minha variável A. Só que nessa linha aqui, ele alterou a minha variável A para o valor 3, ok? Tanto que eu poderia muito também fazer a seguinte coisa. Em vez de printar A, eu poderia printar o asterisco P. Tá, isso aqui não funciona. Asterisco ponteiro, desculpa. Óbvio que isso não ia funcionar. P não existe, né? Eu não declarei. Pronto, ele está esperando. Vou escrever 10 aqui. Asterisco ponteiro é a mesma coisa que A. Então, através desse método, né, a gente consegue alterar valores de variáveis inteiras, de float, de doubles, né, dependendo do tipo de variável que a gente está trabalhando, sem necessariamente
tocar nessa variável, né? Vocês podem ver que para fazer A virar 3 eu não usei A nessa sentença aqui, nessa linha, ok? Vocês podem estar imaginando que isso é meio inútil, né? Porque se eu quisesse fazer isso, eu poderia muito bem ter feito isso aqui. A recebe 3 e printf recebe A, né? Porque realmente eu poderia muito bem ter feito isso. Ia funcionar sem problema nenhum. Ia funcionar sem problema nenhum. Como vocês podem ver aqui, ó. Certo? Mas eu vou explicar daqui a pouco, nessa aula mesmo, quando eu introduzir funções e ponteiros. E em aulas posteriores, quando vocês forem ver vetores e matrizes, o quão importante o conceito de ponteiro é na linguagem C. Mas, por enquanto, tentem só entender como funciona um ponteiro e o que eu posso fazer com ele. Isso é muito interessante, isso é muito importante, ok? Para deixar mais claro a relação entre ponteiros e endereço de memória, a gente preparou esse exemplo aqui, que vai mostrar muito bem essa relação entre eles, né? Com vários printfs, né, diferentes. Primeiro a gente tem uma variável A, um inteiro, que é igual a 12, e depois a gente declara o nosso inteiro, nossa ponteiro para inteiros, P, que recebe o endereço de A, ok? E o primeiro printf, que eu vou tirar nos comentários aqui, é imprimindo o valor de A, certo? Que tem que imprimir 12, como vocês podem ver, nada novo aqui. Tive lá no começo do curso, como imprimir uma variável inteira. A próxima é imprimindo o endereço de A, certo? É o local onde A está armazenado na memória. Aqui, esse %p aqui é só para a gente visualizar o endereço de A como o endereço de memória, como um número hexadecimal. Porque se a gente colocasse %d, a gente ia visualizar o endereço de A como um inteiro. Mas não se esquenta com isso aqui não, porque isso aqui não é cobrado. Isso aqui é só para a gente visualizar mesmo, certo? Então vamos lá. Ó. Valor de A é igual a 12, endereço de A é igual a esse endereço aqui, esse valor em hexadecimal, certo? O próximo printf vai imprimir o valor de P. Lembrando que P é um ponteiro, então ele armazena em seu conteúdo o endereço de A. Então esses dois prints tem que dar valores iguais. Então, como vocês podem ver aqui, ó, é o mesmo endereço. Afinal, P recebe o endereço de A. Okay? O próximo é o valor da variável apontada por P. Ou seja, utilizando esse símbolo aqui, asterisco, o nome da nossa variável, a gente consegue acessar o valor armazenado pela variável apontada por P. Ou seja, o valor armazenado em A. Certo? Então, escrever isso aqui seria a mesma coisa que escrever A. Então, no caso, esse printf tem que imprimir 12, certo? Vamos ver. O valor da variável apontada por P é 12, sem nenhum problema. Por último, vamos imprimir o endereço de P, certo? O endereço de P, certo? Novamente o %p aqui para visualização e o e-comercial P, que é o endereço dele. Como vocês podem ver, o endereço de P é diferente do endereço de A, certo? O endereço de P, porque P é uma variável que está armazenada nesse endereço de memória e A é uma variável que está armazenada em outro endereço de memória. Só que P armazena em seu interior o endereço de A, certo? Essas são as relações. Se isso aqui estiver claro para vocês, ponteiro, vocês entenderam ponteiros, certo? Não tem muito mais segredo além disso. Entender isso, entender o conceito e com o conceito fazer as questões e fazer as provas não é difícil, beleza? Agora a gente vai falar sobre funções e ponteiros. Qual que é a relação entre funções e ponteiros? Primeiro, vamos tentar fazer uma função que faz o seguinte, ó. Eu vou criar void func int a e ela vai fazer o seguinte, gente. Ela vai primeiro printar o valor de A, valor recebido, é o valor que a função recebeu como parâmetro, que vai ser A. Depois vai fazer A++. E aí ela vai terminar, beleza?
Aí eu vou criar uma variável inteira, int n, recebe 7. E vou chamar minha função func n. Vou fazer printf %d n. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu declarei minha variável n, que vale 7. Eu chamei a minha função com o parâmetro n. Né? E eu vou printar a minha função com o valor recebido. E vou somar mais 1. Então, o que eu quero que aconteça é que apareça valor recebido igual a 7. E na linha seguinte apareça 8. Porque ele vai ter adicionado. Mas vocês vão ver logo que isso não acontece. Valor recebido 7, que n não teve seu valor alterado. Isso acontece por quê? Porque uma função ela não é capaz de alterar o valor dos seus parâmetros. Isso na linguagem C. Uma função em C não é capaz de alterar o valor dos seus parâmetros. Isso é de extrema importância. Isso vale para qualquer função. No caso, n, o que acontece quando você faz isso? Quando você chama n aqui, você chama a função. Você passa como parâmetro o valor de n, que é 7. Então, a função ele vai para cá. É criado um bloco aqui. É criada essa variável a temporariamente. Né? E a recebe o valor 7, que é o valor que foi passado. Ele printa 7. Em seguida, a, que existe dentro do escopo desta função aqui, ele vira 8. Só que a partir dessa linha aqui, a partir desse momento que fecha o colchetes, a função acaba, o a é destruído, ou seja, ele deixa de existir. O a ele não existe aqui dentro da main, ele só existe dentro do escopo da sua função, quando você chama uma sua função. Quando ele termina de chamar a função e volta para a main de novo e vai para essa linha, o a já não existe mais. Então o a, que era 8, a sua main nem sabe, entendeu? O n continua sendo 7. Ele vai printar 7, porque n ainda vale 7, certo? Para resolver esse problema, a gente pode usar ponteiros. A gente vai fazer umas pequenas mudanças. Primeiro, na nossa função, em vez do parâmetro ser um inteiro, ele vai ser um ponteiro. Eu vou até mudar o nome dele, vai ser p, certo? Em vez de eu imprimir o valor de a, eu vou imprimir asterisco p. Lembrando que asterisco, o nome da minha variável, é o valor da variável apontada pelo meu ponteiro, certo? O p vai estar apontando para o parâmetro que eu tiver mandado e eu quero imprimir esse valor, o valor dentro dele. Em vez de printar a, eu vou printar entre parênteses asterisco p, certo? Então eu quero adicionar 1 ao valor apontado, ao valor da variável apontada por p, beleza? Eu tenho que fazer uma última mudança que como eu estou trabalhando com ponteiro, ponteiros eles recebem endereços de memória. Então eu não posso passar um valor inteiro, eu tenho que passar um endereço de memória. Vou passar um endereço de n. Se eu rodar esse código, vocês vão ver que funcionou agora. Ó. O valor recebido foi 7 e n passou a ser 8, certo? Porque esse printf aqui, ó, n vale 8, ok? Por quê? Porque você passou agora como argumento da sua função, como parâmetro da sua função, não o valor de n, mas o endereço dele. E um ponteiro alterou indiretamente o valor de n, certo? E aí a gente conseguiu resolver esse problema. Você pode também argumentar que dava para resolver isso sem ponteiros, e realmente dá. Quer ver? Se eu fizer o seguinte, eu voltar com o valor a aqui, eu tirar esse negócio aqui, apagar isso aqui. Só que eu mudar a minha função de void para int e fazer um return a, isso vai funcionar. Opa, não funcionou. Tem que fazer isso também. N recebe func n, certo? Então n vai receber o retorno dessa função, que vai ser o valor a, que vai passar a ser 8. Então, ó, funcionou também. Você viu que com essas pequenas mudanças, a gente conseguiu resolver o problema sem usar esse negócio complicado que é ponteiro. Mas, eu vou passar um exemplo daqui a pouco, em que é obrigatório você usar ponteiro para resolver o problema, né? Porque, por enquanto, vocês devem estar achando que ponteiro é inútil. Porque todos os problemas que eu apresentei até agora poderiam ser facilmente resolvidos sem o uso de ponteiros. Mas o próximo não dá para resolver sem usar ponteiro, beleza? Vamos tentar resolver o seguinte problema. Vamos supor que a gente tem dois números, dois inteiros int x
igual a 2 e y igual a 3. E a gente quer criar uma função troca que troque esses dois valores de lugar. Eu quero que x passe a ser 3 e y passe a ser 2. Vou imprimir aqui x igual a %d, y igual a %d, para a gente saber se a nossa função troca vai funcionar ou não. x, y. Okay? Vamos tentar primeiro resolver isso sem usar ponteiros. Int troca, int a, int b. Tá. Eu imagino que vocês estejam familiares com o que eu vou escrever agora. Que é o seguinte, eu vou criar uma variável auxiliar. Eu vou fazer ela receber A. Vou falar aqui. A recebe B e B recebe auxiliar. Imagino que isso aqui seja bem trivial para vocês entenderem, certo? Eu simplesmente criei uma auxiliar e usei ela para realizar a troca. Assim. Vamos tentar rodar esse código aqui e ver o que acontece. Dá um return 0. Return aqui, por enquanto. Só para não dar nenhum problema. Ó. X igual a 2 e y igual a 3. Não deu muito certo, né? A gente pode ver que os valores x e y não foram trocados. A gente poderia tentar usar o return, só que ele não vai funcionar. Por quê? Porque o return ele só é capaz de retornar um valor. Seja esse valor um inteiro, um float, um double ou até um ponteiro. Mas não dá para retornar, por exemplo, return A, B. Não tem como fazer isso, certo? Então não dá para usar return. E não dá para resolver isso aqui sem usar ponteiros. Então, vou até mudar isso aqui para void, já que a gente não vai usar return. Vamos agora usar ponteiros para tentar resolver esse problema. Primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o tipo de parâmetro que a gente quer. A gente quer dois ponteiros, certo? Eu já vou até trocar aqui, ó. Como a nossa função agora, ela requer ela tem como parâmetro dois ponteiros, eu não posso passar para minha função dois inteiros, né? Que são x e y. Eu vou ter que passar dois endereços de memória, certo? Porque A vai receber o endereço de memória de x e B vai receber o endereço de memória de y, certo? E eu tenho que fazer umas mudanças aqui também. A nossa variável auxiliar, ela não vai receber A, porque A guarda o endereço de memória de x agora. Ela vai receber asterisco A, certo? Que é o valor da variável apontada por A, ou seja, o valor de x. A mesma coisa eu vou fazer aqui, certo? Asterisco A recebe asterisco B, ou seja, o valor da variável apontada por A, que é x, recebe o valor da variável apontada por B, que é y. E aqui, a mesma coisa, asterisco B recebe auxiliar, ou seja, o valor de y recebe auxiliar. Se eu rodar esse código agora, vamos ver que ele funcionou. Vocês podem ver que ó, x era 2, virou 3, y é 3, virou 2. Esse é um exemplo em que não dá para não usar o ponteiro, certo? Finalmente um exemplo em que ponteiros foram úteis. Não tinha como resolver isso aqui sem usar ponteiro de alguma maneira, ok? Geralmente, vocês vão ter que usar ponteiros quando vocês estiverem trabalhando com funções e vocês querem retornar alguma coisa dessas funções. Só que vocês querem retornar mais de um valor, certo? Porque se eu quisesse retornar só um valor, eu poderia usar o return. Mas como eu tenho que retornar o valor de A e o valor de B, não tem como usar o return, certo? Então, geralmente, quando vocês tiverem que retornar e alterar mais de um valor da sua função principal, da sua main, no caso eu quero alterar o valor de x e o valor de y usando uma função. Então, eu vou precisar usar ponteiro. Se eu quisesse alterar o valor de x, y, z, sei lá, eu também teria que usar ponteiro, certo? Essa geralmente é a regra prática. Você tem que alterar o valor de mais de uma variável da sua função principal? Se sim, usa ponteiro. Se não, dá para resolver sem ponteiro usando return. Uma última coisa que eu quero acrescentar, mais como um comentário, é que a gente pode criar funções do tipo que retornam ponteiros, certo? Funções que retornam ponteiros podem ser utilizadas, ok? O return dela vai ser um ponteiro, certo? Okay? Só que no momento não vale muito a pena exemplificar isso aqui, porque isso aqui realmente é inútil, né? No sentido, pelo menos até com o que vocês viram até agora.
Na aula que vem, quando vocês forem introduzidos a vetores e no final do curso, quando a gente for falar sobre matrizes, vocês vão ver que a gente vai utilizar muito esse recurso de retornar um ponteiro na minha função, certo? Mas no momento realmente não tem muita utilidade, ok? Mas eu só estou falando isso para vocês saberem que a gente pode fazer isso. E novamente, quando a gente faz isso, a gente pode também fazer isso aqui, ok? Ou até isso aqui. Não faz diferença, é questão de gosto e eu sempre prefiro assim. Porque pra mim é mais claro, certo? O que está acontecendo. Então é isso, gente. Esse é o fim da aula 7. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo ou manda uma mensagem lá no Facebook que a gente vai responder assim que a gente conseguir. E aqui é o link da aula 6. E se vocês gostaram, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, porque além de ajudar muito na divulgação, isso ajuda a mostrar o trabalho que a gente está fazendo para outras pessoas, né? E fazer com que mais pessoas possam assistir às aulas e conseguir uma ajuda em Mac e aprender a programar e gostar de programar como a gente gosta, beleza? Então até a próxima.